alguém diz assim, se Deus é bom e Ele é poderoso, por que as pessoas sofrem? E pessoas inocentes, ou pessoas que não fizeram nenhuma coisa assim grave que requeresse esse sofrimento. Porque o argumento é esse, se Deus é bom, Ele não devia permitir o sofrimento. Se Ele é poderoso, por que Ele não interrompe o fluxo do sofrimento? É que, na verdade, quando você vai, sobretudo, levantando a história de Jó, o sofrimento, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Porque o que ocorre na história de Jó? O próprio Deus afirmou sobre ele, observaste meu servo Jó, e Deus fez essa fala para Satanás, que era o acusador. Observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ora, isso não é uma opinião. Deus não tem opinião. Deus tem um diagnóstico. Deus não tem uma visão de um assunto, não. Deus tem o conhecimento pleno do assunto. Então, Satanás retruca dizendo o seguinte, porventura Jó inutilmente serve a Deus? Ou seja, esse cara só serve a Deus porque ele descobriu que servir a Deus é vantajoso, dá lucro, dá vantagem, dá proteção, dá prosperidade, dá isso, dá aquilo. Aí Satanás retruca para Deus e diz o seguinte, toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás está sugerindo aí? Ele está sugerindo que Jó serve a Deus por aquilo que recebe de Deus e não por quem Deus é. Que Jó serve a Deus por interesse e não pelo caráter de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o que Deus dá, e o que Deus dá para um homem? Deus dá família, Deus dá prosperidade. Satanás está dizendo, olha, Jó só serve a Deus porque ele tem sido abençoado por Deus, não por quem Deus é. Ele está dizendo que Jó ama mais a riqueza e a família, porque é o que Deus deu, do que o próprio Deus. Então, quando Deus permite Satanás impor em Jó sofrimento, aqui tinha um propósito. Aquilo era pedagógico. Era para que Jó demonstrasse, não só naquela conjuntura, mas para os pósteros, que é possível alguém amar mais a Deus do que ao dinheiro e do que à família. Então Jó perde todos os bens, Jó enterra todos os filhos, e depois é uma segunda onda de sofrimento, quando novamente Satanás aparece por lá, e Deus pergunta para ele, observaste meu servo Jó? Deus não mudou uma vírgula do currículo dele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, apesar do revés que veio sobre ele. Satanás retruca assim, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás apresenta três teses. Primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Agora a terceira tese, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então Deus permite que Jó mais uma vez seja afligido e permite Satanás tocar na carne dele, nos ossos dele, com um detalhe. Satanás só pode ir até onde Deus o permitir e nem um centímetro a mais. Porque uma das coisas, Tiago, que tem muita gente que pensa, é que o mal está na base, na oposição do bem no mesmo nível. É como se o mal e o bem estivessem em oposição ao outro, em pé de igualdade. Ou se como o diabo estivesse em pé de igualdade com Deus. O Deus do bem e o diabo do mal. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Satanás não tem todo o poder. Ele pode agir dentro do campo da permissão divina e dentro do propósito divino. Porque qual é o propósito do sofrimento?
Deus estava permitindo que Jó fosse afligido, para que Jó provasse para o mundo, inclusive para nós hoje que vivemos aproximadamente 3.500 anos depois dele, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Então o sofrimento é pedagógico. Se Deus permite sofrimento, é porque ele tem um propósito maior. Porque se você não tem um exemplo disso, você que está vivendo o drama do sofrimento, e o sofrimento é democrático, ele chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. A vida não é indolor. Então, não é possível viver neste mundo blindado, numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldado de flores. O sofrimento chega, e chega para todos. A questão é como é que nós vamos fazer essa leitura. E se você não fizer a leitura correta, ou pelo sugestionamento de Satanás, você vai se voltar contra Deus, blasfemar contra Deus. E existe um adágio popular muito conhecido aqui no Brasil que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E esse adágio não é verdadeiro. Por que não? Porque o que amolece o coração do ser humano não é o sofrimento, é a graça de Deus. Lá em Apocalipse, disse que os homens, ao serem afligidos, blasfemavam contra Deus. Porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O sofrimento, em alguns, traz o quê? Quebrantamento. Em outros, traz o quê? Endurecimento. Uns no sofrimento se voltam para Deus. Outros no sofrimento blasfemam contra Deus. Portanto, não é o sofrimento em si que nos leva a Deus, mas a graça de Deus pode agir nesse sofrimento e trazer quebrantamento e dependência de Deus. E essa pessoa então recorre ao Altíssimo e encontra nele refúgio e escape do sofrimento. Jó sofreu 5 golpes vitais da vida. Ele sofreu um golpe na sua vida financeira, ele sofreu um golpe na vida dos filhos, porque ele enterra os filhos. Ele sofre um golpe na área da saúde. O corpo dele fica chagado, ele vira uma carcaça humana, uma ferida aberta. Ele sofre um golpe no casamento, porque a mulher dele, no auge do seu sofrimento, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E ele sofre um golpe na área das amizades. Os amigos vieram e, em vez de ser bálsamo, se tornaram vinagre na sua ferida e assacam contra ele pesados libelos acusatórios, chamando-o de ladrão, chamando-o de adúltero, chamando-o de louco, dizendo que ele se enriqueceu porque explorou os órfãos e as viúvas. O que esse homem fez? Primeiro, ele fez para Deus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Segundo, ele levantou contra Deus 34 queixas. Terceiro, ele se defendeu dos ataques. Então, eu fico imaginando, Tiago, que essas 5 áreas são tão importantes que qualquer delas que a nossa vida for atingida, descompensa o cidadão. Pense um cara rico que perde tudo, vai à lona. Eu conheço gente que se desesperou a pontar um tiro na cabeça. Agora, pense você o que é um pai sepultar todos os seus filhos, eram 10, num único dia. Pense comigo o que é um cidadão saudável ter o seu corpo devastado por uma doença. Ou pense comigo na hora mais aguda da vida, onde você espera do seu cônjuge apoio e essa pessoa tira o apoio. Ou seus amigos lhe acusarem. Então, Jó perdeu tudo. Agora, veja você, quando é que começou a restauração para dizer que o segundo estágio foi melhor que o primeiro? Primeira coisa, Deus se revelou a ele, mostrou quão grande Deus era. Porque o grande problema nosso no sofrimento é pensar: cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me livra? Por que Deus não me cura? Por que Deus não me consola? Por que Deus não restaura minhas finanças? Essas eram as perguntas. Porque Jó não tinha tido uma visão plena ainda de quão majestoso era Deus. Quando Deus se revela para Jó, porque diante das queixas e perguntas, Deus ficou em silêncio.
Quando Deus se revela para Jó, Deus mostrou para Jó quão grande deles era. E fez perguntas, 70 perguntas para ele. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? É lindo essa parte. Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó a sua grandeza, a sua glória. E diz a Bíblia que Jó diz assim: agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu me abomino no pó e na cinza. E aí, a chave hermenêutica do livro e a chave do entendimento de como Deus restaura tragédia em triunfo está no versículo 10 do capítulo 42 de Jó. Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e devolveu tudo em dobro. A grande pergunta é: por que é que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Pergunta: você, eu, nós aqui, o que é que nós sentimos quando alguém fala mal da gente? Tece acusações levianas, no mínimo raiva, mágoa, ressentimento. O que que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, esprema o pus dessa ferida da mágoa e comece a orar pelas pessoas que atacam você, que perseguem você, que acusam você. Porque, segundo Marcos 11, 25, Jesus disse: você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E nem sequer ofertar se primeiro não se reconciliar com o seu irmão. Exatamente, você não pode adorar a Deus, você não pode ofertar a Deus, você não pode orar, você não pode ser perdoado. Então, quando Jó começa a orar pelos seus amigos, diz o texto que Deus mudou a sorte de Jó. E o que é maravilhoso, Tiago, é que as 5 áreas que o diabo quis destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Restaurou a saúde, restaurou as finanças, restaurou as amizades, restaurou o casamento e restaurou os filhos. Porque agora Jó tem 10 filhos no céu e Jó tem mais 10 filhos na terra. Agora, curioso, Deus não explicou para Jó por que é que ele sofreu. Restauração sim, explicação nem sempre. E acontece com você e comigo ainda hoje. Nem sempre Deus vai lançar luz dos porquês. Ele vai restaurar, mas nem sempre vai explicar. Isso é, o sofrimento continua sendo um grande mistério na vida humana. Provérbios diz que Deus faz o pobre e Deus faz o rico. Então, a riqueza, ela é uma dádiva de Deus. Aliás, a Bíblia expressa sobre isso. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A prosperidade que Deus dá, ela é uma grande bênção, ela não traz discurso. Então, Deus faz o rico, Deus faz o pobre. E os reformadores, para mim, interpretam muito bem isso. Quando eles levantaram a seguinte questão: o mistério do pobre e o ministério do rico. Por que Deus faz o pobre e Deus faz o rico? E a ideia bíblica é para que o rico, tendo muito, supra a necessidade do pobre. De tal maneira que o pobre, olhando para a generosidade do rico, dê graças a Deus pela generosidade do rico. A Bíblia não condena a riqueza é uma bênção. A riqueza é uma dádiva de Deus. Se ela é adquirida com honestidade, com trabalho e com a bênção de Deus. Agora, a riqueza tem um propósito. Não para que seja acumulada com avareza, mas para que seja distribuída com generosidade. Então, se nós olharmos isso, o pobre não vai ficar com inveja do rico e o rico não vai olhar para o pobre com desprezo. Porque o rico foi levantado por Deus para suprir a necessidade do pobre e o pobre, ao mesmo tempo, intercede a Deus em favor do rico. E aí, me permita entrar um pouquinho na política. Quando você vê um governante querendo sufocar o rico, taxação, para impostos abusivos, para que ele não respire, ele está agindo de forma insensata. Quebrar o sistema.
esse discurso do rico contra o pobre contra o rico, é uma loucura. A Bíblia não traz essa ideia, porque você precisa promover a riqueza para que haja condição do pobre melhorar sua condição de vida. Por exemplo, se você pesa a mão e o empresário não consegue respirar, ele não consegue crescer, ele não consegue expandir seus negócios, significa o quê? Desemprego. Em havendo desemprego, quem vai mais sofrer? Vai sufocar o pobre. Então, isso é um discurso insensato, é um discurso populista, mas que gera pobreza. O que nós deveríamos fazer é o quê? Estimular a riqueza. Não só para que o rico acumule todo o poder econômico na sua mão, mas para que o pobre possa também ter participação nos lucros e dessa forma melhorar a sua condição de vida. Hoje no Brasil, quando você tem estados onde tem mais Bolsa Família do que carteiras assinadas, é prova de que nós estamos multiplicando a pobreza, em vez de estarmos estimulando a riqueza. Então, acho que esse ponto ele é muito importante, porque existem sistemas políticos, né, que tentam botar o rico contra o pobre contra o rico, como se os dois estivessem numa guerra. E isso é muito ruim. E isso tem resultados nocivos para a sociedade. Então, do ponto de vista dos governantes, eles deveriam estimular o crescimento econômico. Em vez de eu estar aqui mantendo a pobreza, e se você olhar para o Brasil hoje, está faltando mão de obra. Por que está faltando mão de obra? Porque o cara que recebe a Bolsa Família, se ele trabalhar, ele perde. Então, eu rodo o Brasil, como você também, e tanto na cidade quanto no campo, está faltando mão de obra. Porque a pessoa está se acostumando e se acomodando em receber uma Bolsa Família e não quer trabalhar. Se ele não quer trabalhar, ele não estuda, ele não cresce, ele não melhora a condição de vida, nivela todo mundo na pobreza, e isso gera uma crise medonha na base. Agora, se nós pudéssemos estimular para que esta pessoa receba sim uma Bolsa Família numa carência de necessidade básica, mas mantê-la acomodada nisso é impor à nação uma miséria. Uma miséria. Você disse de uma maneira muito linda essa questão, por exemplo. Olha para as grandes obras sociais, hospitais, creches, orfanatos. Foi produzido por cristãos ricos que entenderam essa necessidade. Eu estou estudando, terminando de estudar Amós na Escola Bíblica Dominical aqui em Pinheiros. E Amós, ele combate de maneira muito forte, muito firme, muito determinada, essa riqueza concentradora. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustaria o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Meu Deus. Aí ele vai para o capítulo 4 e ele diz que as mulheres, você sabe que as mulheres, de certa forma, são as guardiãs dos valores. Quando as mulheres se corrompem é porque a sociedade já se afundou. E ele usa uma palavra muito pesada. Talvez hoje eles sofreriam um processo. Ouvi esta palavra vacas de Bazã. Bazã era a região da pecuária, onde havia a pecuária melhor da região e as vacas mais bonitas, mais viçosas. Vacas de Bazã, que estáis no Monte Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Ou seja, elas estão por trás dos maridos, para que os maridos explorem o máximo os pobres, porque elas queriam viver uma vida de luxo, de conforto, em detrimento da miséria e da opressão dos pobres. E aí ele prossegue no capítulo 8 e diz o seguinte, olha que coisa triste. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Gana é fome voraz. E destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Ele está lá no templo e está pensando o seguinte, ele não está lá com o coração lá, ele está lá, ele é religioso, ele frequenta o sistema religioso, mas ele está pensando, é aqui, no lucro.
E ele diz assim, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, ou seja, a medida, aumentando o ciclo, o peso, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos o pobre por dinheiro, comprar o pobre por dinheiro e fazer dele um escravo. E os necessitados por um par de sandálias, por menos do que nada, e vendermos o refúgio do trigo. Ou seja, quando o poder econômico se concentra nas mãos de algumas pessoas gananciosas, avarentas, que fazem de tudo para tomar o pouco que o pobre tem, para que ele seja o detentor do poder econômico, aí se institui um regime de opressão. Quando, na verdade, a Bíblia requer que a riqueza possa ser, como você colocou o texto de 1 Timóteo capítulo 6, distribuída com generosidade. O rico sendo rico em boas obras, a prática do bem, para que o pobre possa ter sua condição de vida melhorada. E assim, o rico não ter demais no sentido de que ele tem tudo e o pobre não faltar o que ele precisa. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Versículo 2, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Então, muitos livramentos essa pessoa recebe da parte de Deus, em virtude da sua generosidade com o pobre. Deus o faz feliz na terra, tem uma vida feliz. Ou seja, Deus poupa esse cidadão e mais. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. Versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Duas coisas que eu quero destacar. Primeiramente, dessa felicidade, que seja feliz na terra. Jesus tem um princípio básico, está lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a felicidade de quem dá é maior do que a felicidade de quem recebe. Então, é uma satisfação interior. É maravilhoso quando você pode dizer, eu tenho isso aqui e eu vou repartir com você. A felicidade de quem dá é maravilhosa. Mas é importante ainda mais. Paulo ensinando esse princípio em 2 Coríntios 8 e 9, ele diz que quando você semeia, está falando de semear no sentido de ser generoso, dadivoso, Deus multiplica a sua sementeira. Porque a semente que multiplica não é a que você come, é a que você semeia. Quanto mais o rico doa, investe, mais Deus multiplica a sementeira dele. Nós temos hoje mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. Você tem bolsões de pobreza extrema, né? Em alguns países do mundo, ainda hoje. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas no mundo que não têm sequer uma refeição digna por dia, né? E o que falta no mundo não é provisão, mas justa distribuição. Então, jamais faltaria para todos o pão de cada dia. Então, o que acontece? É a injusta distribuição. Enquanto alguns morrem de fome, outros morrem de comer. Se houvesse o princípio bíblico, se as pessoas obedecessem aos preceitos bíblicos da generosidade, ninguém passaria fome no mundo. Porque hoje nós destinamos grande parte da nossa riqueza, do orçamento das nações, para armas de destruição, em vez de investirmos em manutenção da vida. Então, é a ganância, é a avareza, é a injustiça, é a violência e não a generosidade que pauta a agenda, basicamente, das nações. Acho que falta maturidade espiritual, falta conhecimento. Nós vivemos uma realidade de analfabetismo bíblico no mundo, curiosamente, quando nós temos mais disponibilidade. Então, desconhecimento. Segundo, má orientação, porque você às vezes vê em alguns segmentos isso sendo estimulado. Vou dizer, eu preciso crescer diminuindo o outro, eu preciso ser visto apagando o outro, eu preciso avançar pisando na cabeça do outro. Para eu vencer, o outro tem que ser derrotado.
E isso é uma guerra entre pessoas, seja na família, seja na empresa, seja nos negócios, seja na igreja. Às vezes, as pessoas não têm a visão de cooperação e sim de competição. Eu não me alegro porque a igreja do pastor fulano, que está num bairro da minha igreja, esteja crescendo mais do que a igreja que eu sou pastor. Eu preciso dar um jeito de ele ter algum problema para eu me projetar. Então, esse espírito não é o espírito do cristianismo. Essa não é a visão bíblica. Né? Não é a visão bíblica. Jesus afirma que o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é uma entidade. O dinheiro é um Deus. Jesus foi claro em afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que Jesus não chamou o diabo de senhor, não chamou César de senhor, mas chamou dinheiro de senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, o dinheiro, Tiago, é o ídolo mais adorado nessa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. E é um engano por isso, porque, veja bem, um garotinho disse para uma pessoa assim: rapaz, eu queria morrer rico como meu avô. Meu avô morreu muito rico. Não, seu avô não morreu muito rico. Ele era rico enquanto vivia. No dia que o cara morre, acabou a riqueza dele. O dinheiro só pode comprar um bom caixão de cedro e mais nada. Então, eu gosto daquela famosa a experiência do John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Quando ele morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a riqueza que ele tinha granjeado e deixado. E conseguiu, chegou lá e falou: rapaz, me conta aí, você que mexia com as finanças do Rockefeller, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, disse: você não sabe? Eu falei: não, cara, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. Ou seja, no dia que as pessoas entenderem que a riqueza que ele tem, ele só pode administrá-la enquanto vivo, que no dia que ele morrer, ele não leva um centavo, isso geraria no coração das pessoas mais generosidade e menos ganância e avareza. Esse ponto que você está levantando tem um outro aspecto também. Eu compreendo, sabe, Tiago, que as pessoas só vão entender isso de forma plena e maiúscula no momento em que Mamon for destronado do coração. E que alguém maior do que Mamon assumiu o controle da vida. Que é o verdadeiro Senhor, que é Jesus. Quando Jesus ocupa o centro e o trono do nosso coração, não tem espaço para Mamon assumir o controle e o trono. E então, as pessoas, ao terem prosperidade, não vão reter com usura, não vão explorar, porque veja você que às vezes a gente fica muito assustado quando o cara bota o revólver na cara do outro e toma o que ele tem à força, ou quando o ladrão entra numa mansão, amarra todo mundo, bota no banheiro e saqueia a casa. Mas às vezes nós não temos a mesma revolta moral quando um político corrupto para fazer uma emenda, ele tem que levar 20%. Quando o desvio do dinheiro dos coitados dos aposentados é surrupiado, mais de 90 bilhões de reais, e ninguém se envergonha ou se revolta, uma ira santa contra isso. Então, há muitos ladrões de colarinho branco, são aplaudidos com beneméritos da sociedade. Então, o senso de justiça é necessário para uma sociedade ser uma sociedade justa e fraterna. Porque senão, alguém vai roubar aqui, mas isso não tem problema. Mas tem problema sim, porque o cara que está lá no SUS, na fila para fazer uma cirurgia, não vai conseguir fazer, vai morrer,
Se esse dinheiro não fosse roubado ou desviado, eu poderia ter sido assistido. É problema sim, porque a estrada sucateada pelo Brasil afora, que gera tanto acidente, se esse dinheiro fosse de fato destinado para aquilo que foi proposto, essa estrada seria boa e não teria acidente de trânsito. Você está falando de Bíblia. Esse livro é confiável? Pois é, acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta por aí, sobretudo dos críticos. O papel aceita tudo. Esse livro está cheio de contradições. Esse livro está cheio de erros. Como é que eu posso saber que esse livro merece crédito? Levantam-se os teólogos liberais e dizem, não, esse livro aí está cheio de mitos, nós temos que demitologizar, esse livro precisa ser atualizado, ressignificado. Quando as pessoas me perguntam, esse livro merece crédito? A minha resposta é a seguinte: esse livro é inspirado, ou seja, ele não partiu da mente humana, nem é fruto apenas de uma pesquisa humana. Ele é dado por Deus, ele é inspirado. A palavra lá na língua grega, theopneustos, significa é o sopro de Deus. Segundo, esse livro é a revelação de Deus, o que está aqui porque Deus revelou. Aliás, João Calvino abre as institutas dizendo que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus revelou a si mesmo. Se Deus não tivesse revelado, nós não poderíamos conhecê-lo. Deus revelou tudo que nós precisamos saber. Mas aqui está lá em Deuteronômio 29, o que está revelado é o que nos compete. O que está oculto pertence ao Senhor. Este livro ainda é um livro inerrante, ou seja, nele não existe erro. Porque se fosse apenas uma obra humana, você é um estudioso da vida humana, da psique humana, do comportamento humano, sabe disso. Você escreve, um filósofo escreve um livro hoje, daqui a X anos, essa obra é refutada por outro pensador. É assim na ciência, assim na filosofia, assim nas artes. Então, a Bíblia é um livro infalível. Significa que o que ele fala vai cumprir, porque Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Então, eu dou 3 razões sempre para provar que a Bíblia é um livro confiável. Vamos lá. Primeira razão: unidade na diversidade. É o único livro da história humana que você tem mais de 40 autores, escritores. Gente que escreveu de lugares diferentes e há uma plena harmonia e nenhuma contradição. Isso é absolutamente singular na história da literatura mundial. Segunda razão. Então, esse é o primeiro, unidade na diversidade. Segundo, a Bíblia é o único livro que escreve a história antes dela acontecer. São as profecias bíblicas, que não são vagas, mas específicas. O Dr. Gary Getz, fazendo uma análise, Tiago, sobre as probabilidades das profecias serem apenas no campo da probabilidade, levanta um número muito assim chocante, de 10 elevado à 17ª potência. Por exemplo, vamos pegar o meu estado, o Espírito Santo, que é o terceiro menor estado do Brasil. Imagine você cobrindo todo o território do Espírito Santo com moedas de R$1, uma camada de 30 centímetros. Isso é 10 elevado à 17ª potência. E você marca uma dessas moedas e vendo os olhos de um cidadão e solta-o nesse mar de moedas. A probabilidade desse cidadão encontrar a moeda marcada com os olhos vendados nesse mar de moedas é a probabilidade das profecias terem se cumprido num campo de coincidência. Então Deus conhece o amanhã no seu eterno agora. Isso é singular da Bíblia. Terceira razão: o poder intrínseco da Bíblia de transformação. Há um livro escrito por um pastor muito renomado aqui de São Paulo, Miguel Rizzo. Ele escreveu um livro, o título do livro é Sozinha. E nesse livro ele conta a história de um colportor, aquele cidadão que vendia Bíblias em tempos idos, pagava uma mula, um cavalo e saía com cargueiros de Bíblia vendendo. E aí vendeu uma Bíblia no interior de Minas Gerais para um fazendeiro. Só que o fazendeiro era analfabeto, a família toda analfabeta. Mas ele tinha um funcionário da fazenda que sabia ler. Então comprou essa Bíblia, chamou esse funcionário, reuniu a família para esse funcionário ler a Bíblia. E na medida que esse funcionário ia lendo a Bíblia,
ele não era pregador, ele ia até com certa dificuldade. As pessoas foram tendo seus olhos abertos, iluminados. E aí o fazendeiro se converte, a família dele se converte, os funcionários da fazenda, ouvindo a leitura, se convertem, a vila que estava próxima vinha ouvir a leitura da Bíblia e se convertem, e toda uma região é convertida apenas pela leitura da Bíblia. Jesus Cristo disse que esta palavra é espírito e vida. Ela tem vida em si mesma. Então, a Bíblia é poderosa. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia, ela perscruta o seu próprio interior. Ela prova ser palavra de Deus, porque ela tem vida em si mesma e tem poder em si mesma. E Jesus diz, passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Isaías disse que ela não volta para Deus vazia, sem cumprir aquilo para qual Deus a designou. Então, este livro é único, ele é singular, ele é extraordinário. E só me permito concluir esse raciocínio. Claro. Alguns, do topo da sua vaidade, tentam deslustrar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, atacar a Bíblia, com todas essas críticas que mencionamos outrora. Talvez, ultimamente, levanta-se um cidadão, que é o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, que escreve um livro ruidoso, Deus, um delírio. Alguns críticos disseram, agora a Bíblia vai desacreditada, agora vai desbancar a Bíblia, agora ninguém mais vai acreditar na Bíblia, agora esse negócio de cristianismo vai acabar. Eu pergunto a você, onde está o livro Deus um delírio? Nem com promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e espalhada aos milhões, já passam de 4 bilhões de exemplares. Ela vai continuar, sobranceira e vitoriosa, porque ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. Veja bem, existem versões, existem paráfrases. Eu acho que é importante a versão desde que ela recorra aos originais. Nós não podemos parafrasear a Bíblia, pode até parafrasear, mas não como aquela versão que nós deveríamos ter de leitura. Tá. Né? Então, é possível que alguém, indo aos originais, faça uma versão das Escrituras, como, por exemplo, hoje você tem os estudiosos que vertem a Bíblia para as línguas secundárias, né, para dialetos. No Brasil, nós temos vários dialetos, no campo indígena, por exemplo. Então, nós temos hoje biblistas que estão traduzindo a Bíblia para essas tribos. Então, ele vai para o original e extrai dali aquilo que está lá no original com fidelidade. Né? Então, é possível você ter uma versão mais erudita, você precisa de uma versão mais popular, uma versão mais fácil de entendimento, mas desde que a mensagem seja mantida na sua integridade. Há outras versões, Tiago, que são paráfrases. Então, eu vou para o texto para interpretar de maneira singela o que ele está dizendo. Né? Então, é bom também. Mas é perigoso. É bom para você ter lápis de pesquisa. Ah, tá. Então, você está estudando, por exemplo, Salmo 41. Então, você pega a versão A, a versão B, a versão C, a versão D, pega a paráfrase, abre o leque do entendimento. Mas não pode ser um substituto da tradução do texto. A Assembleia de Deus, por exemplo, pega basicamente a revista e corrigida. Tá. Né? Almeida. Revista e corrigida. As igrejas presbiterianas, por exemplo, na sua vasta maioria, usam a versão que eu estou usando aqui, a revista ARA. ARA. Genebra é um livro de estudo. Tá. ARA. Revista atualizada no Brasil. Hoje você tem uma versão mais atualizada dela, que é a nova versão revista e atualizada. E você tem hoje um bom grupo que segue a NVI, a versão internacional. Então, acho que se a versão ela é fiel aos originais, é recomendável. Mas você tem bíblias de estudo que ajudam. Né? Eu mesmo tenho a Bíblia da Pregação Expositiva, de um trabalho de longos anos que eu fiz, oferecendo ajuda para os estudiosos da Bíblia. Eu pego o texto e analiso o texto homileticamente, dou um esboço daquele texto. Tem mais de 600 esboços nessa Bíblia que eu compus. Então, você tem a Bíblia de Genebra, você tem a Bíblia Thompson, você tem a Bíblia
a Vida Nova, do Shed, você tem muitas Bíblias de estudo hoje. Agora, cuidado, você não pode pegar as notas de rodapé como se as notas de rodapé fossem inspiradas. Não, essas notas de rodapé foram feitas por pessoas, e pessoas não são inspiradas. Só a Bíblia é inspirada. Por exemplo, um equívoco que às vezes eu escuto nas igrejas, na hora de o camarada vai pregar, aí levanta um cidadão para orar a Deus, agora inspira o pregador. Não, Deus não inspira o pregador. Inspirado é a Bíblia. Deus ilumina o pregador para entender a Bíblia que é inspirada. Então, inspirada é a Bíblia. O pregador não. O pregador é iluminado para interpretar de forma correta o texto inspirado. Eu li um livro recentemente de um autor brasileiro, sociólogo, que disse que no Brasil, depois de uma pesquisa exaustiva, diz que no Brasil tem mais de 104 mil CNPJs de igrejas. Então, hoje a pessoa abre no fundo do quintal um salão e é igreja. E dá um nome, os mais inusitados. E esse cidadão, às vezes, não tem o mínimo preparo, o mínimo conhecimento, porque a igreja hoje virou, infelizmente, uma empresa. E o fim último é o lucro, transformando o púlpito num balcão, o evangelho num produto, o templo numa praça de negócios, e o objetivo, os crentes em consumidores, e o objetivo é o lucro. Bom, isso é um problema, porque 80% das pessoas não tem dolo, tem desconhecimento. E essas pessoas precisam ser ajudadas. E eu tenho muito prazer em poder contribuir um pouquinho para ajudar, porque eu acho que as pessoas são bem intencionadas, mas precisam de orientação. Agora, nós temos que, pegando Calvino, nós temos que distinguir, Tiago, duas coisas: a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organização, ela tem placa. Ela é Assembleia de Deus, ela é batista, ela é presbiteriana, ela é metodista, ela é luterana, Então, essa igreja é uma organização, ela tem conta para pagar, ela tem local para construir ou para alugar. Então, tem que entender isso. Agora, a igreja, organismo, não pode ser apontado com o dedo, como Calvino disse. Essa igreja não tem placa, essa igreja não tem denominação. Essa igreja é ultradenominacional. Essa igreja é internacional. Essa igreja é mundial. Estou falando da mundial. Ela é global. No sentido de que só tem uma igreja, só tem um corpo, só tem uma noiva, só tem um rebanho, só tem uma igreja. Quem é essa igreja? Essa igreja é composta de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Não importa se aqui, ali ou acolá, se no Brasil ou fora dele. Se uma pessoa creu em Jesus, ela é batizada no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ela faz parte desta igreja, que é compatível com o livro da vida, que não é compatível com o rol de membros das igrejas. Porque no rol de membros das igrejas, você tem gente salva e gente não salva. Tem joio e tem trigo. Agora, nesse rol aqui do livro da vida, só tem gente salva. Onde eles estão? Na Assembleia de Deus? Na Batista, na Metodista, na Presbiteriana? Em todas as igrejas. Tem gente salva e tem gente não salva. Então, quando Calvino diz que é a verdadeira igreja, ela não pode ser apontada, está ali, ele está dizendo isso. Essa igreja é organismo, essa igreja é corpo de Cristo. Que numa linguagem humana ele diz igreja visível, igreja invisível. A igreja visível é a igreja organização. E a igreja invisível é essa igreja que é corpo de Cristo, que é composta de todos os remidos lavados no sangue do Cordeiro. Agora, a pergunta que você fez é prática. Como é que eu identifico uma igreja organização saudável, saudável, para eu poder ir e levar minha família? Então, Calvino estabelece, você citou duas, mas tem uma terceira característica que Calvino entendia ser marcas da igreja verdadeira. Primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus. Então, uma igreja onde não se prega fielmente a palavra de Deus, não é a marca de uma igreja verdadeira. A igreja de Deus não tem guru. A igreja de Deus não tem caudilho. A igreja de Deus não tem dono.
A igreja de Deus não tem aquilo que eu que determino. Não. Aliás, Lutero dizia para Erasmo de Roterdã: Erasmo, sabe qual é a diferença entre você e eu? É que você coloca a sua razão acima da Bíblia. E eu coloco a minha razão debaixo da Bíblia. A autoridade da igreja não é institucional. A base da autoridade da igreja é a palavra de Deus. Se essa igreja não está pregando a palavra de Deus com fidelidade, ela deixou de ser igreja. Não importa quão antiga seja e quantos membros ela tem. Segundo, a administração correta dos sacramentos. Por que Calvino disse isso? Porque está vindo de uma cultura romana, que torceu os 2 sacramentos e acrescentou outros 5. Então, o que ele entendia? O batismo e a ceia como sacramentos instituídos por Jesus. Foi o que Jesus fez. Jesus, quando instituiu a ceia, diz: fazer isto em memória de mim até que eu volte. Segundo, ele estabeleceu o batismo na grande comissão, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então Jesus instituiu 2 sacramentos, a ceia e o batismo. E a terceira característica que Calvino entendia ser marca da igreja verdadeira é o correto uso da disciplina eclesiástica. Ou seja, Calvino entendia uma coisa, e a Bíblia ensina isso, né? Você tem uma igreja visível, instituição, organização, CNPJ, placa da igreja. Aí imagine que um membro desta igreja resolva desvirtuar-se das orientações dessa igreja, cometendo atrocidades, maluquices espirituais. Citando o exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, o camarada tem sexo com a madrasta dele. E a igreja aplaudiu. Legal, aqui nessa igreja ninguém enfia o nariz na vida de ninguém. Aqui cada um segue o que quiser fazer, ninguém interfere na vida de ninguém. É a igreja inclusiva de hoje. Venha como você está e permaneça como você quiser. Tá ouvindo? Não, nada disso. A igreja tem regras, tem princípios, tem absolutos. Quando a pessoa é recebida na membresia da igreja, ela precisa se submeter a princípios bíblicos. Se essa pessoa não está querendo viver esses princípios bíblicos, ela é passiva de quê? De disciplina. E disciplina não é dar um chute e jogar fora. Disciplina é um ato de amor. Aliás, Paulo disse assim: se um filho não é disciplinado, Provérbios diz isso, se um filho não é disciplinado, ele é bastardo. Ele não é filho. Por exemplo, você está andando na rua aí, vê um menino fazer peraltices, você não vai lá e dar disciplina esse menino, é seu filho. Você não é responsável por ele. Ele não tem que obedecer você. Mas se ele é seu filho e ele cometeu um erro de rebeldia, você vai fazer o quê? Disciplinar. Meu filho, você precisa de disciplina porque você tem princípios a seguir aqui nessa casa. Então, Calvino entendia que pregação da Bíblia, sacramentos exercidos corretamente e a disciplina bíblica são marcas de uma igreja verdadeira. Essas são igrejas que você poderia ir com a sua família e participar. O que o texto está dizendo, e aí é importante você falar isso. Por exemplo, imagine que eu tenha cometido um erro contra você, pessoalmente. Não é correto o assunto ser tratado em público. Se eu chego a você e disso: olha, Tiago, eu ofendi você, você me perdoe, o problema está resolvido. Ali na intimidade da relação. Qual o problema hoje? Eu tenho um problema contra o Tiago e vou lá para a internet dizer: o Tiago fez isso comigo. Eu espalhei para o mundo inteiro, eu denegri sua imagem, quando nós podemos ter resolvido o problema pessoalmente. Hoje, eu amo as mídias sociais, você e eu estamos envolvidos com isso, você até muito mais que eu em termos de alcance. Mas é muito triste quando uma pessoa trata de problemas pessoais jogando na internet. Assassinato de reputação, destruição do nome da pessoa. Isso é muito triste. Isso está contra o cristianismo. Então, se o problema é um problema público, aí a solução é pública. Então, aí Jesus, a orientação é essa:
O camarada errou, vai nele. Ele não se arrependeu, leva uma ou duas testemunhas. Não resolveu, trata do assunto em público. Não resolveu, esse camarada tem que ser retirado da comunhão, porque uma maçã podre pode contaminar as outras todas. Bom, a primeira coisa, ele precisa ter filtro. E talvez a ideia seria aquela da igreja bereana. Os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles examinavam nas escrituras se de fato era assim. Então, um conselho que eu dou, Tiago, por onde eu ando? Eu vejo uma coisa triste, às vezes. Irmãos, vamos ler o texto bíblico para a nossa mensagem. Aí, todo mundo abriu a Bíblia e leu. Terminou de ler, faz isso aqui, ó. Quando eu vejo esse sinal, quando eu vejo esse gesto, eu fico preocupado. Porque o que é que essa pessoa está passando para mim? É que o pregador lê o texto, ele vai embora do texto, ele nunca mais vai voltar para o texto. Então, para que eu vou ficar com a Bíblia aberta? Então, todo crente precisa ser alguém criterioso no ouvir. Conferir. É isso mesmo? Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, é preciso que quem está ouvindo cheque na escritura, com o texto aberto, se o cidadão lê o texto e vai trabalhar o texto. Ler, explicar e aplicar. Então, é preciso ter primeiro esse critério, né? De você ter seu filtro. Você não pode terceirizar isso. Senão você fica comendo a mão dos outros. Senão você fica na dependência dos outros. E aqui é um risco muito grande nas igrejas, em alguns setores hoje, que é a questão dos chamados profetas. Ele é o iluminado. Deus fala com ele. E é muito mais fácil eu pegar esse atalho e dizer, eu quero saber o que Deus tem para mim. E isso gera o que? Manipulação. Porque Deus fala comigo. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, você tem que vir a mim. Eu sou o cara. Isso é terrível. Porque isso gera dependência. Isso gera manipulação. Isso gera controle. Que se ela está aceitando isso, se ela não está remetendo a pessoa para a Bíblia, e sim para ela, já é um sinal de que não está bem. Então, o nosso papel é levar as pessoas às Escrituras. Deixa que a Escritura fale. Então, o pregador precisa dizer isso. Ele sai de... deixa eu usar uma ilustração. O holofote. Né? Você anda por São Paulo, de vez em quando você vê alguns monumentos iluminados. Você vê a beleza do monumento, você vê a grandeza do monumento. Ele está iluminado, mas cadê a luz? Ela está escondida. Você não vê aquele holofote. O papel dele não é ser visto, o papel dele é tornar o principal visto. Então, o nosso papel não é o pregador aparecer. Quando você escuta um sermão que expõe as Escrituras, ao final, né, puxa, que grande pregador. Não, que Deus maravilhoso, que palavra bendita. Não é o homem que é exaltado, é Deus que é exaltado, é a palavra que retrata esse Deus maravilhoso. Então, acho que esse é o ponto importante aqui. Muita gente quer participar do culto, sentado no seu sofá, tomando um guaraná, comendo uma pipoca, assistindo. A importância da igreja, de participar da igreja, é básica. Está lá em Hebreus 10, 25, que nós não podemos deixar de congregar. Segundo, pensa comigo em algumas figuras. Você pega uma brasa e remove esta brasa do braseiro, ela vai ficar coberta de cinza e vai apagar. Você pega uma ovelha, que é um animal frágil, míope, inseguro e não tem bom senso de direção, e aparta-o do rebanho, longe da proteção do pastor, essa ovelha vai cair no buraco. Você pega um membro do corpo, meu braço, ele tem sangue correndo aqui, mas se eu tosar esse braço aqui, ele vai necrosar e morrer, e secar. Na linguagem bíblica, você pega um ramo da videira, corta, secciona-o do tronco, ele vai morrer. São figuras que ilustram que você faz parte de um corpo. Você é ovelha de um rebanho. Você é ramo de uma videira. Você pertence a uma comunidade. E não existe cristianismo isolado. Nenhum de nós basta-se a si mesmo.
Nós temos que congregar, até porque Deus nos deu dons para nós contribuirmos com a educação de alguém, e nós temos carências que outras pessoas têm dons que nós não temos, que vão nos suprir. Então, a igreja é uma comunidade e não pessoas isoladas, cada um no seu cantinho, cada um vivendo por si. Então, existe até um canto antigo que é equivocado teologicamente, tu no teu cantinho e eu no meu. Você sabe que Lutero dizia isso, a música é teologia cantada. Né? Nós devíamos ser muito mais criteriosos com o que cantamos nas igrejas. Canta-se muita bobagem hoje. Muita música vazia, muita música sem qualquer teologia que edifica. Não só teologia, às vezes coisas erradas, mas antropocêntricas. As músicas hoje são totalmente... Não são direcionadas a Deus. Totalmente a exagero. Muitas músicas são antropocêntricas. Música é para adoração. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Isaías 40, versículo 3. E o que está escrito lá? Me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esta música vem de Deus. Essa música tem uma natureza, é um novo cântico. Esta música tem um propósito, um hino de adoração ao nosso Deus. Essa música tem um resultado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, ela tem uma origem, ela tem uma natureza, ela tem um propósito, ela tem um resultado. Penso eu, Tiago, que todo pastor responsável não poderia permitir que o grupo musical ensaie e cante na igreja uma música que não tenha passado por ele a letra, para saber se a teologia da música está boa. Então, isso é fundamental. Obrigado da dica. Eu acho que as denominações, elas não são mal, elas são necessárias. Até porque você tem pessoas diferentes, com perfis diferentes, e às vezes as peculiaridades das denominações favorecem o alcance de pessoas diferentes. Né? Então, não há nenhum mal na criação de uma denominação. A questão não é mais uma placa, a questão é se esta placa ela está fundamentada nas verdades absolutas da palavra de Deus. Isso que é o mais importante. Uma igreja não é verdadeira só porque ela é antiga ou porque ela tem muitas pessoas que aderem. Né? Nem antiguidade e nem números são o referencial para uma igreja ser verdadeira. Ela precisa cumprir, se prega corretamente, se exerce os sacramentos corretamente, se ela aplica a disciplina corretamente. Eu penso, sabe, que é benéfico, né? Por exemplo, há determinados segmentos da sociedade que de repente aquele estilo não vai alcançar. E esse estilo aqui não vai alcançar aquele segmento lá. É assim que eu penso. Então Deus, na sua multiforme graça, permite que tenhamos diferentes denominações para alcançar diferentes tipos de pessoas que compõem a sociedade. Primeiramente, a obra de Deus na vida de Paulo é uma obra monocrática, usando uma palavra teológica agora, monergista. Jesus não chegou para Paulo no caminho de Damasco e falou: deixa eu fazer uma proposta para você. Se você gostar da minha proposta, então você adere. Se você achar que é legal, se você estiver disposto a encarar isso, eu quero propor isso para você. Não. A obra foi soberana, absoluta e radical. O camarada não estava num culto, ele não estava escutando uma pregação, ele não estava lendo um texto da Bíblia. Nem sequer procurando por isso. Ele não estava procurando por isso, ao contrário, ele estava indo com ódio no coração para prender os cristãos. E Jesus se manifesta a ele soberanamente, joga-o no chão, quebra a dureza do coração dele, transforma-o monergisticamente, ou seja, sem participação dele, e endereçam a palavra para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O cara está convertido. Quem és tu, Senhor? Já chama Jesus de Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali ele tem duas experiências: primeiro, de conversão; segundo, de chamado para o ministério.
te enviarei para longe aos gentios. Ali não teve nenhuma participação de Paulo. Olha, se você aceitar, não. É uma imposição. Não foi opcional. Não foi opcional. Uma obra absoluta e soberana de Deus. Mas você tinha feito uma colocação lá atrás que eu achei muito curiosa. Por que Jesus ensinou algumas coisas e Paulo ensinou outras? Por quê? Essa palavra é boa para esclarecer. Será que Jesus é uma coisa, Paulo é outra? Será que Jesus tem... Não, eu sigo só os ensinamentos de Jesus, não os de Paulo. Então deixa eu dar um exemplo. Quando Paulo está tratando da questão de divórcio, olha o que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, ele vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não abandone. Que negócio é esse, Paulo? Olha, esse assunto aqui, Jesus tratou. Esse assunto aqui é comigo. Tem 2 pesos e 2 medidas de credenciamento, de credencial da inspiração? Não. O que ele está querendo dizer, então? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Desse assunto aqui, Jesus tratou, eu não vou tratar. Esse outro assunto aqui, Jesus não tratou, e eu vou tratar. Tanto a fala de Jesus quanto a minha fala tem o mesmo peso inspiracional. Tanto que Jesus falou com o que eu estou falando agora é inspirado por Deus. Está na Bíblia e tem o mesmo peso de inspiração. Então os apóstolos, eles não estão com a autoridade deles, no sentido que eu sou autoridade, Jesus é outra autoridade, não. A autoridade de Jesus e a autoridade dos apóstolos está no mesmo pé de igualdade, que é a revelação de Deus. Nós não temos 2 pesos e 2 medidas, não. O que Jesus falou é mais importante do que Paulo falou, do que Pedro falou, do que João falou. Não, tudo é da mais suma importância, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Acho que esse é o ponto, porque aí nós vamos entrar na questão dos entendimentos da questão inspiracional. Quando Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, nós não entendemos que a Bíblia é uma espécie de sopro só, e o cara é apenas um copista que vai lá. Deus não anulou a personalidade de quem está escrevendo. Deus não anulou a pesquisa de quem está escrevendo. Você pega Lucas, por exemplo, olha como é que ele começa o que ele escreveu. Olha que coisa interessante. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Deus não anulou a personalidade do escritor. Nem o estudo dele. Nem o estudo dele. Então, Paulo era um camarada de conhecimento enciclopédico. Paulo era um homem de uma cultura invulgar, de um conhecimento abrangente. Deus usou todo esse acervo dele, claro, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação de Deus para ser quem ele foi. Para você ter claro que você tem ideia. Para deixarmos isso claro, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Se nós incluirmos Hebreus, que até hoje não se tem total convicção, então eu teria escrito a maioria dos livros do Novo Testamento. Deus usou o conhecimento dele, Deus usou a experiência dele, Deus usou o background cultural dele, tudo isso como acervo para que ele fosse o maior escritor do Novo Testamento. Olha, os críticos falam de tudo e oferecem N alternativas, até mesmo para tentar desacreditar as Escrituras. Se você parar para pensar no cânon do Antigo Testamento, você tem isso aí consolidado na época de Esdras, que foi o grande escriba, foi o camarada que
organizou a ordem, inclusive, dos livros da Bíblia. Então, já no tempo do pós-cativeiro babilônico, você já tinha esses livros organizados no cânon do Antigo Testamento. No Novo Testamento, se você ler, por exemplo, segunda carta de Pedro, é muito curioso isso. Ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 15, assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, está tratando da segunda vinda de Cristo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está admitindo algumas coisas aqui. Primeiro, que Paulo tratou de alguns assuntos complexos. E Deus usou o conhecimento dele, a cultura dele, o background dele, para escrever determinadas coisas profundas. Segundo, que as coisas profundas de Deus são deturpadas por gente desprovidas de conhecimento, os ignorantes e instáveis. Terceiro, Pedro está admitindo que no tempo que ele está escrevendo essa carta, as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo já eram consideradas escrituras, inspiradas, reconhecidas no cânon. Então, isso significa que já a igreja do primeiro século já tinha as escrituras formadas num cânon aceito, reconhecido com a palavra de Deus. Pedro dá esse testemunho aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 15 a 17. João capítulo 20, o próprio Evangelho, diz assim. Obrigado. Versículo 31. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se alguém quer conhecer o projeto de Deus para a sua vida, do ponto de vista da sua salvação pessoal, o Evangelho de João foi escrito com esse propósito. Então, é um bom começo, Se você quer ter uma visão plena, abrangente, global, uma cosmovisão do projeto de Deus, é muito importante começar com Gênesis. Por quê? Porque Gênesis é o livro dos começos. Começo do universo, começo da vida, começo do homem, começo da família, começo das nações, começo do projeto da redenção através da família patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos. Então, o livro de Gênesis é o começo da história do pecado entrando no mundo. Então, a Bíblia toda é um desenvolvimento daquilo que Gênesis nos apresenta. Gênesis é a base, é o alicerce. É um livro fundacional. Deus me deu a bênção de escrever um comentário de Provérbios. Então, um por um, olhando, observando qual o significado. E se você quer, de fato, Salomão escreveu 3 livros, né? Da Bíblia. Ele escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice, quando ele teve alguns escorregões na vida e passou por experiências difíceis na vida, e ele escreve Eclesiastes para retratar esse drama, essas angústias da alma, essas buscas desesperadas em si, para encontrar o sentido da vida, e quase que ele se perde nesses labirintos todos, mas encontra de volta o caminho, no capítulo 12, versículo 13, onde ele diz: mas a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, Salomão, aliás, eu estou para escrever agora, se Deus quiser, até final do ano, a biografia de Salomão. Eu já escrevi a biografia de Paulo, de Pedro, de João Batista, de Abraão, de Jacó, de José, de Davi, agora de Elias, saiu essa semana. Se Deus quiser, o 9º biografado vai ser, se Deus quiser, Salomão. Os teólogos lá do Sino de Dort, na Holanda, em 1608, 1609, tratando dessa matéria,
concluíram que o homem está num estado de depravação total. A palavra não é bonita e talvez não bem entendida também. Quando eles disseram que o ser humano está num estado de depravação total, eles disseram o seguinte: primeiro, não há nenhum cidadão nascido neste mundo, exceto Jesus Cristo, que não seja pecador. Então não há exceção nisso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, não há nenhuma área da nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado. A nossa razão, a nossa vontade, a nossa emoção. Então, nós fomos atingidos pelo pecado de cheio. Isso não significa dizer que todas as pessoas estão tão acendradas, tão afundadas no pecado quanto outras. Você tem pessoas que são fascínoras, pessoas que são serial killers, pessoas que são psicopatas, sociopatas, pessoas que não têm remorso. Ela mata uma pessoa e vai para casa jantar. Porém, o argumento de Paulo em Romanos, capítulo 1, 2 e 3, é que os pagãos são pecadores, que os moralistas são pecadores, que os judeus são pecadores, e é por isso que ele encerra esse ciclo de pecado de toda a sociedade em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Quando João vai tratar dessa matéria na sua primeira carta, capítulo 1, 5 a 10, ele diz que o pecado é tão sutil que ele tenta enganar os outros, ele tenta enganar a si mesmo, ele tenta enganar a Deus. Então, essa é a sutileza do pecado. Por quê? Porque o pecado promete o quê? Ele promete liberdade. Quando uma pessoa, por exemplo, oferece para um adolescente lá na escola cheirar cocaína, diz, não, você vai ter experiências maravilhosas. Quando um camarada oferece uma bebida, promete liberdade e escraviza, promete prazer e paga com remorso, promete vida e mata. Então o pecado é um engodo, é uma farsa, é uma isca que tem por trás o anzol da morte. Outra coisa, o pecado, ele, já diziam os puritanos da Inglaterra, é o pior de todos os males. Ele é pior do que a pobreza, ele é pior do que a escravidão, ele é pior do que a doença, ele é pior do que a própria morte. Na linguagem de Paulo em Romanos 7, ele é maligníssimo. Porque esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus, o bem supremo da vida. Aí entra o processo, como você muito bem colocou, de cauterização da consciência. Quando você encontra uma pessoa que chega a ponto de ter orgulho daquilo que deveria ter vergonha, ela tem orgulho de ser desonesta, ela tem orgulho de ser devassa, ela tem orgulho de viver uma inversão de valores, é porque ela está corrompida ao extremo. E ela está no pior estágio da vida, porque é como se fosse uma pessoa leprosa, que cai um balde de água fervendo no pé e ela não sente dor. Agora, uma coisa para fechar. As pessoas que mais sofrem pelos seus pecados não são os que mais pecam. São aquelas pessoas que mais perto de Deus andam. Por exemplo, Muito forte. quando Jó declara, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Quem é esse cara que está falando isso? É o homem de quem Deus diz, não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviou do mal. Por exemplo, me permita ilustrar isso. Nós estamos aqui nesta mesa e tem luz acesa, está claro aqui. Se eu, não vou fazer isso, mas se eu derramasse um pouco do café da xícara nesta mesa, abriu uma mancha do café. Por que eu vejo essa mancha? Porque tem luz aqui. Se eu derramar esse café aqui, tiver essa mancha e você apagar todas as luzes dessa sala, a mancha está aqui, mas você não vê. Entendi. Você não vê. Então, quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais consciência de pecado ela tem. Não é dizer que ela mais peca, não. Mais consciência de pecado ela tem. Então, a única maneira de nós nos livrarmos do pecado é nos aproximarmos de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais eu abomino o pecado, mais eu me arrependo do pecado, mais tristeza eu sinto pelo pecado. Quanto mais longe de Deus, mais acomodado no pecado, mais eu justifico o pecado,
mais eu me envolvo no pecado, mais preso ao pecado eu fico. É interessante isso, né? A tristeza, segundo o mundo, diz Paulo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Porque há uma diferença entre remorso e arrependimento. É a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. A palavra arrependimento no grego, você sabe disso, a palavra metanoia, ela tem 3 aspectos. Ela abrange a sua razão, ela abrange a sua emoção, ela abrange a sua volição, a sua vontade. Se esse círculo não fechar, não tem arrependimento. Tem remorso. E remorso produz morte. Por exemplo, Judas Iscariotes reconheceu que o que ele fez estava errado? Reconheceu. Ele sentiu tristeza por aquilo que ele fez? Sentiu, até devolveu o dinheiro. Mas ele não deu a meia volta e voltou para Jesus. Porque ele não deu a meia volta e voltou para Jesus, ele suicidou. Porque o remorso produz culpa. E a culpa produz morte. O Pedro cometeu o mesmo pecado. Um traiu, o outro negou. O Pedro reconheceu o erro. O Pedro chorou por causa do erro, mas o Pedro voltou para Jesus. Aí tem arrependimento para a vida. Então, a tristeza do mundo é o remorso. Quantas pessoas hoje tiram a vida? Meu Deus. Porque ao cair a ficha do erro, ela reconheceu o erro, sentiu tristeza pelo erro, mas ela não se voltou para Deus, que é o que perdoa pecados e tira o peso da culpa e restaura a alma. Hoje existe uma falsa teologia perniciosa, perigosa, devastadora, chamada de hipergraça. A hipergraça é aquela que justifica o pecado e não o pecador. Tem problema não. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Como dizia Marta Suplicy no livro Conversando sobre Sexo, o problema não é você cometer adultério ou ter uma vida devassa. O problema é a sua culpa. Acabe com a culpa e está resolvido o problema. Meu Deus. Então o problema não é o pecado. É a frase da igreja inclusiva da hipergraça. Venha como você está e permaneça como você quiser. Ninguém vai mexer com você aqui. Deus é misericordioso. Está tudo bem. Só não sentir culpa, está resolvido o problema. Isso é um falso evangelho. Então, aquilo que a Dietrich Bonhoeffer colocou da graça barata. O que é a graça barata? É aquela pessoa que, eu creio em Jesus, então está tudo bem. Posso viver uma vida tranquila, posso viver no pecado. Ele é bom, misericórdia. No final vai dar tudo certo, vai todo mundo para o céu mesmo. Não tem problema. Não, isso não é a graça de Deus. A graça de Deus é o dom imerecido de Deus, onde eu recebo o perdão dos meus pecados, onde eu sou alcançado pela salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não mereço essa salvação, mas eu preciso dela. Me permita uma ilustração? Por favor. Eu escutei um sermão de Nilson Fanini, pastor batista, ele é falecido hoje, ele era um grande evangelista, e ele pregou numa cruzada em Campinas, eu era seminarista na época. E ele pregou sobre Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele ilustrou o que é graça. O que é graça? Ele ilustrou o seguinte: tinha um professor que cuidava de alunos carentes, muito carentes, de um morro do Rio de Janeiro. E ele percebia que esse alunozinho dele vinha todo domingo, pé descalço, roupas puídas, numa carência total. E esse professor um dia, movido de misericórdia, de graça, foi na loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, e começou a subir o morro para levar esses presentes para aquela criança. E a criança, que era da região lá, uma região de muito risco, não sabendo para quem eram os presentes, ambicionando os presentes, pegou uma pedra e atirou no professor. E catou os presentes e correu para casa. O professor ficou ferido, teve que ir para o hospital, fazer curativos. A hora que ele melhorou, ele foi na loja, comprou novas roupas, comprou novos calçados, comprou novos brinquedos, subiu o morro de novo. Chegou lá na casa do menino, bateu a porta. O pai veio atender.
E o professor disse, eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, tomado de remorso, disse, professor, foi meu filho que atirou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu, verdade, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu Muito não forte. mereço, mas eu preciso. Essa é a graça de Deus. Há uma frase que é muito comum no Brasil, assim, tá tudo bem com você? Eu estou melhor que mereço. Eu não gosto dessa frase, porque ela passa implicitamente a ideia que eu mereço alguma coisa. Eu não mereço é nada. Então, bom, mas deixa eu trabalhar o assunto que você levantou, que é fundamental. Há muitas pessoas que, embora perdoadas por Deus, elas não se perdoam. Isso aí é Isso é forte. terrível. É. Isso é terrível. E por que não se perdoam? Porque não compreenderam a riqueza da graça de Deus. Eu preciso compreender quão gracioso é Deus. E aqui, Tiago, há uma doutrina bíblica que para mim é fundamental. É o coração da Bíblia, é o núcleo do cristianismo, que é a doutrina da justificação pela fé. Por que as pessoas não se perdoam? Porque elas não entenderam ainda o que significa justificação pela fé. O que é isso? Posso explicar um pouco? Por favor. Então veja bem, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. A Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Nesse julgamento final de Deus, há 4 quesitos de julgamento. Primeiro, as nossas palavras. Nós vamos dar conta no dia de juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Isso é gravíssimo. Segundo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O que fizemos, pai não viu, mãe não viu, marido não viu, mulher não viu, amigo não viu, Deus viu. O cara apagou a luz, fechou a porta do quarto, Deus estava lá. Esse quesito, todo mundo culpado. Terceiro, nós vamos ser julgados pelo quesito das omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Ninguém passa desse filtro fino de Deus. Todo mundo culpado. Pior, quarto quesito, os nossos pensamentos e desejos. A Bíblia diz que Deus vai julgar o segredo do coração dos homens naquele dia. Só o tribunal de Deus, Tiago, tem competência para julgar foro íntimo. Nem o tribunal da terra tem essa competência. Deus tem essa competência. Aliás, Paulo só reconheceu que ele era pecador por causa do 10º mandamento da lei. Qual a diferença do 10º mandamento para os 9 primeiros? Os 9 primeiros mandamentos são objetivos. Qualquer lei humana alcança, qualquer olhar humano perscrutador consegue olhar e julgar. Por exemplo, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, honra o nome de Deus, não toma em vão, guarda o dia do Senhor, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Tudo isso é mandamento objetivo. O 10º não cobiçarás. Cobiça é foro íntimo. O cara pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Só Deus vê. Então, o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. E julga. Ou seja, na área dos pensamentos piorou mais ainda. Ninguém passa no filtro. Você é um cara que estuda a alma humana. E você sabe, e os psicólogos afirmam isso, que passam pela nossa mente em torno de 10 mil pensamentos por dia. Quantos desses pensamentos nós não teríamos coragem de ver expostos? Meu Deus. Cairíamos todos de vergonha, a cara no chão. Bom, eu não precisaria ter 10 mil pensamentos pecaminosos, não. Se eu tiver um pecado por dia, um só, já me impediria de entrar no céu. Porque nada contaminado entra lá. Se eu não tiver nenhum pecado de palavras, de obras, de omissão, e na área dos 10 mil pensamentos por dia eu tiver só 3 pecaminosos, 9.997 pensamentos bons, já seria quase um anjo ambulante. Mas se eu tiver 3 pecados por dia, no final de um mês eu tenho 90, no final de um ano 1.080, e eu estaria hoje com 67 mil pecados. Se pecar só 3 vezes por dia. Ou seja,
O padrão de Deus para entrar no céu é perfeição, e nem você, nem eu, nem ninguém é perfeito. E alguém então conclui, bom, então se é desse jeito eu estou frito. Então não tem saída para mim. E se alguém pensou assim, parabéns. É isso mesmo. Ou seja, nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Onde entra a justificação nesse processo? É que aquilo que eu não posso fazer, Deus fez por mim. Como assim? Deus enviou o seu Filho como nosso representante, substituto e fiador. Quando Jesus estava lá na cruz, diz Isaías 53, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz 1 de Pedro 2,24 que ele foi levando sobre o madeiro no seu corpo os nossos pecados. Diz 2 Coríntios 5,21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Diz Gálatas 3 que ele, sendo bendito, foi feito maldição por nós. Naquele momento, diz Isaías que não havia beleza nele. Meio-dia o sol escondeu o rosto dele. O Pai o desamparou na cruz. Naquele momento, ele era o meu substituto, o meu representante, o meu fiador. E então Deus aciona o braço da lei, a espada da lei. O salário do pecado é a morte. Ele precisou morrer. Não pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E diz a Bíblia em 1 Coríntios 15,3, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele estava na cruz, ele deu um brado, está consumado. No grego, tetelestai, significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. A justificação é um ato, não é um processo. Não tem graus. Toda pessoa tem o mesmo grau e nível de justificação. É um ato forense, jurídico, no tribunal de Deus, dizendo o seguinte: aqui nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida. Não apenas você recebeu pleno perdão, mas muito mais do que isso. Deus vai lá na sua conta, segundo Coríntios 5,21, e deposita na sua conta, imputa a você toda a justiça de Cristo. De tal maneira que quando Deus puxa a sua ficha do tribunal do céu, você que está em Cristo e foi justificado pela fé, não tem mais débito. Ao contrário, você tem um crédito infinito, toda a justiça depositada na sua conta. Essa verdade traz libertação para a culpa. Essa doutrina traz paz para a alma. E então, quando você compreende o que Cristo fez por você, você não fica açoitando você mesmo com o chicote da culpa. Você recebe o perdão pleno de Deus.